gente evoluiu, o resultado não foi mentiroso e o cenário ainda é muito complicado. Alguns problemas continuam. São essas 4 frases que vão balizar aqui a minha análise pocket de Fluminense 1, Internacional 1 dentro de casa. Se você quiser deixar um like aí embaixo, você deixa. Se você gostar do vídeo, né? A ideia é essa, se inscreve no canal. E vamos lá, cara. Primeira frase que eu falei aqui é: a gente evoluiu. O Fluminense vinha de uma sequência. Vou abrir aqui o Flashscore e deixa eu botar aqui no Fluminense. O Fluminense vinha numa sequência que tinha derrota por 1-0 pro Grêmio, derrota por 1-0 pro Vitória, derrota por 1-0 pro Flamengo, derrota por 2-0 pro Cruzeiro, derrota por 2-1 pro Atlético Goianiense, derrota por 1-0 pro Botafogo, empate 1-1 com o Juventude. A gente tá falando aqui de 6 derrotas seguidas e um empate. Sendo que o empate foi dentro de casa contra um time que a gente considerava muito mais fraco naquela altura e com um a mais, né, durante boa parte do jogo. Uma parte do jogo. A gente evoluiu. Foi o primeiro jogo do Mano Menezes, mas a gente viu coisas diferentes. E esse vídeo aqui, você sabe que a Análise Pocket eu gosto de falar um pouquinho de tática, quando é interessante. Aonde que a gente evoluiu? Pega o primeiro gol do Fluminense. O primeiro gol do Fluminense ele vai nascer de uma jogada onde o Fluminense perde a bola no campo de ataque. O Alexander e o Keno saem ali feito doido, pressionam, conseguem roubar a bola, que era algo que a gente não fazia antes. Por que eu digo isso daqui? Porque a marcação da forma como era com o Diniz era: todo mundo perdeu a bola, sai correndo para trás, é o tal do correr para trás, se posta na marcação, chega antes do adversário chegar no ataque e sua marcação tá postada, ele vai ter dificuldade de fazer gol em você. Qual que é o maior problema disso? É que se o cara fizer a ligação direta, você não corre mais do que a bola lançada. Te pegou de calça riada, deu merda. Uma dessa que o cara acertar, deu merda total. Flamengo de Tite fez isso bem pra cacete, por isso detonou a gente a temporada inteira até agora. O Mano mudou isso. Opa, peraí. A gente tá gastando uma energia danada pra sair correndo pra trás. Por que a gente não pega isso e bota mais jogadores de marcação, de pegada ali no meio? E é a grande mudança que ele faz, tirando um dos pontas e botando um terceiro homem no meio de campo, que eu vou explicar já já como foi a dinâmica. E, fazendo isso, quando a gente perder a bola, eu tenho um homem de cada lado de marcação que vai pra cima da onde tá a bola, tentar parar a jogada com falta ou tentar roubar a bola. Essa era a função do Martinelli e do Alexander de início ali. E o gol dá certo nisso, o gol que a gente faz. Alexander, aliás, mais do que o gol, na verdade, o gol, ele tem ali, na do Keno. A do Alexander é no primeiro ataque nosso, assim, bom do jogo, que é a bola na trave do Germancano. O Alexander perde a bola, pressiona, consegue roubar, dá o tapa, o Germancano bate de esquerda na trave. Então, assim, a gente teve evolução. Esse meio de campo mesmo, Fluminense sem os pontinhas parados lá, e aquela troca de lado que era muito positiva, mas depois começou a ficar um pouco manjada, não tinha uma novidade dentro dela, enfim. Agora não, olha só. A gente tem um tripé de volantes, sendo que o volante, o Martinelli, o André pelo meio, o Martinelli pela direita, o Alexandre pela esquerda, e esses caras passam. No caso da esquerda, tem o Keno, e o Diogo Barbosa não avançava tanto, e o Alexandre aqui ia dialogar com o Keno, e do lado direito era o Martinelli com o Samuel Xavier. O Samuel Xavier não avançou tanto. Partida ruim dele. O time tinha jogado dos dois lados. O Ganso distribui essas jogadas. Não estava bem o Ganso. A partida do Ganso no primeiro tempo ela não é boa no geral. E o Keno na ponta esquerda, ou seja, o Samuel Xavier não avançava, tinha dificuldade de filtração pela direita. Pelo meio, o Ganso não estava distribuindo tão bem as jogadas. Pela esquerda era a alternativa. O Keno tentou umas 6 ou 7 vezes contra o zagueiro do Internacional, que jogou como lateral direito, que foi o Igor Gomes. Eles botaram um zagueiro como lateral direito. Tentou umas 6 ou 7 vezes e ganhou todas no primeiro tempo. O Keno ganha todas no primeiro tempo. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas o primeiro tempo do Keno foi ruim. Porque ele erra a tomada de decisão. Ele joga pela esquerda, impressionante como ele puxou. Dessas 7 aí, ele puxou umas 6 para a perna esquerda,
Sempre chegou na frente do lateral do Inter, mas na hora de fazer a jogada para a área, ele errou o cruzamento, errou o passe para trás, enfim, não resultou na jogada. Na única que ele corta para dentro, ele tenta o chute, pega machucado, e por isso ele sai vaiado. Keno foi o cara que mais apareceu no primeiro tempo, errando, porque era o escape do time pela esquerda. Só que antes disso tudo, você tem o gol do Internacional, né? Porque eu tô falando disso tudo aqui positivamente e a gente toma um gol que não é um balde, não, meu amigo, é uma cachoeira de água fria dentro do jogo. Que a gente tava jogando bem, cara. A torcida por dentro pra cacete do jogo, aquele clima parecendo. Parecia que era a semifinal da Libertadores, aquele negócio de maluco. E aí desencaixou a marcação no meio. O Mano Menezes falou disso na coletiva. A gente errou marcação pelo meio contra o time que mais cria pelo meio. E o Inter já tinha criado 2 ou 3 oportunidades com o Rômulo, com o Alan Patrick, resultando em chute de fora da área, que a bola foi mais fraca no Fábio. Mas deram mole. Numa desatenção após uma falta, o mole aconteceu. E eu chego a comentar isso na hora do gol. O Thiago Santos tinha saído para dar bote lá na volância. Se o zagueiro tá dando bote na volância ou na lateral, pensa o seguinte: na área tem que ter 2 zagueiros. Se um tá na volância ou tá lá na lateral, é porque alguém da frente fez merda e vai estourar uma merda nesse zagueiro aqui. Se tem 2, um deles saiu, alguém lá não tá pegando alguém. E vai estourar uma merda nesse daqui que tá fazendo o serviço de 2. Estourou no Antônio Carlos, não conseguiu cortar, o Vitão tava sozinho para chutar. E aí isso é um mole do Keno na marcação. Chutaço, espetacular, e 1-0. Então assim, eu abri falando que a gente evoluiu. Evoluímos de fato. O Fluminense volta pro segundo tempo, ainda começa a tentar alguma coisinha. Só que a gente vem para a segunda frase que eu falei, que é o fato do resultado não ser mentiroso. Eu acabei de narrar um bom primeiro tempo do Fluminense num cenário geral, óbvio. Depois ali dos 30 os times cansam e tal, enfim. Mas no geral, um bom primeiro tempo do Fluminense. Só que o Fluminense merecia ter uma sorte melhor no primeiro tempo, isso é fato. Termina ali no primeiro tempo com um gol do Ganso, mantendo a torcida em alta, e um golaço do Ganso, como eu falei, mérito. Finalmente o Ganso chutou, né? Mas mérito da roubada de bola. Mas, cara, não tem boa. Quando você dá uma olhada nas estatísticas da Flashscore, e eu vou deixar elas aqui do lado, tá? Você percebe e entende o que foi o segundo tempo, inicialmente. Quer ver só? Vou abrir aí o aplicativo. Deixa eu botar o aplicativo aqui do lado. Pronto, aí, ó. Tá aparecendo aqui do lado agora o aplicativo. Apertei errado aqui, deixa eu pesquisar Fluminense para poder mostrar para vocês as estatísticas desse segundo tempo, principalmente. Fluminense e Inter, apertei aqui, ó. O segundo tempo do Fluminense, quando a gente aperta em estatística, a gente vê o primeiro tempo, o Fluminense tem mais posse de bola do que o Internacional, o Fluminense tem mais finalizações do que o Internacional, o Fluminense tem mais faltas cometidas do que o Internacional, aprendendo a fazer falta para matar contra-ataque. E o Fluminense tem muito mais ataques, que é aquela chegada na parte final do campo, e os ataques perigosos, que é as chegadas dentro da área do adversário. Então o Fluminense foi superior do que o Internacional no primeiro tempo. Mas olha a mudança quando a gente volta para o segundo tempo. A gente viu o Internacional com mais posse, a gente viu o Internacional que meteu 9-3 em finalizações, né, tentativas de gol. A gente viu o Internacional que, nas faltas, beleza, equilibrou, ele também manteve ainda equilibrado com o Fluminense um pouquinho mais. Por outro lado, viu o Internacional que teve mais ataques e o Fluminense até chegou um pouquinho de maneira mais perigosa, mas muito mais num determinado momento do jogo, do segundo tempo apenas. O segundo tempo é muito do Internacional. O resultado, como eu falei, não é mentiroso, porque, no final das contas, 1-1, primeiro tempo, os 2 tempos empataram, e no primeiro tempo o Fluminense foi um pouco melhor, no segundo o inteiro um pouco melhor. Se você quiser ver dados como esse, você baixa o Flashscore, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, um ótimo aplicativo para se ter no celular, inclusive para resultados ao vivo, vou mostrar ele de novo daqui a pouco, tá? Então assim, o resultado não foi mentiroso, o Mano Menezes falou inclusive muito bem disso na coletiva, e é onde a gente entra no terceiro ponto, que é, o cenário ainda é complicado. E por que estamos falando disso aqui? Vamos lá, de novo. Estou aqui no Fluminense e vou abrir aí de novo a Flashscore. O cenário não deixou de ser complicado. O Fluminense segue na tabela, você tem que descer para achar o Fluminense na lanterna. Com a vitória do Corinthians no último minuto, inclusive, o Fluminense não sai da lanterna nem se ganhar o Fortaleza fora de casa. Corinthians enfrenta quem? No domingo. Calendário.
Cruzeiro e Corinthians. Mesmo que o Corinthians perca pro Cruzeiro fora, que o Grêmio, nossa, que pipocada do Grêmio, hein? Tomou o 2-2 do Palmeiras em minutos. Que pegam o Juventude fora. Mesmo que esses adversários, o Atlético Goianiense, né, que é quem tá ali logo na nossa frente, que pega o Atlético Paranaense em casa, mesmo que esses times percam e a gente ganhe o Fortaleza, a gente não sai da lanterna. O cenário ainda é muito complicado. E é por isso que eu valorizei ali a frase do Mano Menezes na coletiva, falando assim, cara, o cenário é complicado, a gente sabe disso, ninguém tá satisfeito, etc. Mas a gente precisa pontuar. Se a gente tivesse empatado com Vitória e não perdido pro Vitória na quinta-feira passada, a situação estava um pouquinho menos crítica em relação à lanterna. A gente teria 8 pontos agora. A gente precisa, se não ganhar, precisa pontuar. A gente precisa ganhar. Precisa ganhar vários jogos. Mas no momento, a filosofia do Mano Menezes, e eu sempre falo isso aqui no canal, eu posso discordar ou concordar da filosofia do treinador, mas eu vou avaliá-lo com base no que ele mesmo fala que é a filosofia dele. E a filosofia do Mano Menezes, desde a chegada, foi: a gente vai fazer as coisas de maneira simples para tirar o Fluminense dessa situação. A lógica passa principalmente por tirar o Fluminense dessa situação. E que não teria vergonha de arrumar ponto. Ele até usa essa frase, né? Se não der para ganhar, é para empatar. Não pode desperdiçar ponto, e a lógica foi essa. A gente chega até a última frase, que é o seguinte: o cenário ainda é muito complicado, como eu falei, o resultado não foi mentiroso, a gente melhorou, mas alguns problemas continuam. E esses problemas ajudam a explicar esse segundo tempo. O Mano Menezes vai ter que entender, se é que ele já não entendeu, ele disse na coletiva que ainda não fez uma análise sobre isso, mas mesmo se fizesse não responderia, que o time está detonado fisicamente e pelo visto assim ficará até dezembro. As fontes que eu já conversei internamente do Fluminense sobre questões físicas ali no off e tal, falam: não tem solução para a temporada. A destruição que foi feita fisicamente nos primeiros meses da temporada não se conserta no meio do ano até o final. Então, a gente vai ter jogadores lesionados até o final do ano? Talvez mude. A gente já teve períodos com mais lesões, menos lesões, mas a situação vai ser crítica sim. O Fluminense, para esse jogo, por exemplo, não tinha alguns titulares. O John Arias está na seleção, mas o Marquinhos é titular e está lesionado. Se você parar para analisar ali, o Felipe Melo é titular também, é lesionado. Marcelo, titular, tá lesionado. O André voltou hoje, perdão, de lesão, porque estava lesionado. O Lima não é titular. Tá bom, vai lá, ok. Ele seria a primeira opção no banco. Tá lesionado. Então assim, o Isaac, vai lá, que seria uma chance de um moleque da base, lesionado. A situação é caótica pensando em vários jogadores lesionados. Aí, o time que é escalado de titular, que rendeu e que jogou, o time titular do Fluminense no geral jogou bola, competiu com o Inter, não aguenta o jogo todo, porque fisicamente não é só lesão. É fisicamente não ter condição física também de jogar. Morreu. O time do Fluminense é um time que morreu no segundo tempo. Morreu. Se não morreu quando tomou o gol, e acho que esse é o maior mérito, foi só a segunda vez que o Fluminense conseguiu empatar um jogo no Brasileirão. Tinha empatado quando tomou a virada do Bragantino na estreia, e agora de novo. Todas as outras vezes que tomou gol, não fez mais gol no jogo. Não fez gol para empatar. Então, assim, se teve esse mérito de melhorar nisso, fisicamente o time desandou. E aí a gente fica transmitindo o jogo e falando: vai ter que mexer, o time tá cansado, tá pregado em campo. Só que aí vem um grande problema que é, como é que eu escrevi aqui? Alguns problemas continuam. O banco é fraco, pô. O banco, não é que o Douglas Costa é um jogador fraco, desculpa, ninguém engana o Guardiola, a Europa, o mundo inteiro, tanto tempo no Bayern igual ele fez lá. Mas não tá jogando nada. O Douglas Costa hoje é uma opção pior do que a famigerada frase que é a muleta de um monte de gente, que é: bota a base. O Douglas Costa hoje é pior do que botar qualquer um da base. O Renato Augusto, a mesma coisa. O John Kennedy, a mesma coisa. O Gabriel Pires, a mesma coisa. Quem foi o outro que entrar? Deixa eu olhar aqui do Flash Score. Eu acabei de citar 4 que entraram. Quem foi o outro do Fluminense? Entrou também o Guga. Esse passa batido. O Guga passa batido. Dos 4 que entraram, são os mais criticados pela torcida, inclusive, não tem condições hoje de vestir a camisa do Fluminense. Seja por falta de qualidade técnica, seja por falta de físico, seja por falta de interesse, porque está de sacanagem, seja por uma série de coisas. Qualquer uma delas aí, escolhe uma e aponta para um deles.
não está funcionando. E aí é um problema que o Mano Menezes vai ter que entender. Ou ele para de contar com esses jogadores, ou ele transforma da água pro vinho. Ou ele consegue essa transformação, que o Diniz tentou 6 meses e não conseguiu, com nenhum deles, insistiu, e morreu abraçado na ideia de insistir mais ainda. Não conseguiu. Ou o Mano Menezes resolve essa situação, começando a contar com outros jogadores, indo ao mercado ou dentro do elenco mesmo que estão lá esquecidos, e ainda nos lesionados, ainda esqueci o Terãs, que vinha sendo titular também. Ou então o Mano dá um jeito de transformar a água em vinho e fazer o que nem Diniz nem Marcão conseguiram. Porque esses jogadores são, o Lessa usou uma palavra muito boa, são as âncoras que prendem o Fluminense. Mais uma vez, como aconteceu desde a saída do Diniz, principalmente, contra a Vitória, contra a Grêmio e agora contra o Internacional, o Fluminense morreu fisicamente, mas morreu ainda mais quando entraram jogadores, esses 4 principalmente, no segundo tempo. É isso, essa é a minha análise Fluminense 1, Internacional 1. No final das contas, vi mais pontos positivos do que negativos. A verdade é essa. O chato é que agora são 3 jogos fora de casa, onde dane-se os pontos positivos ou negativos. Vai importar muito mais os pontos da tabela. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.